um assunto bem importante em relação aos seus estudos diários para concurso público. Na verdade, eu não vou explanar muito sobre o assunto. Eu vou dar dicas simples e concisas aí para você aplicar no seu dia a dia. Afinal, o que é que todo concurseiro quer? Acertar muita questão e racionalizar o tempo. Por isso que o tema desse bloco é como estudar lei seca. Sim, a lei seca vem sendo muito cobrada em concurso público, principalmente de nível médio. Ou seja, o examinador muitas vezes nem quer que você tenha um conhecimento técnico acerca da lei. Ele quer que você decore artigos. Então aqui eu vou apresentar 5 passos essenciais de como estudar a lei seca. Só que antes eu vou dizer alguns pequenos detalhes. Olha só, para que você venha estudar a lei seca, é essencial que o seu material esteja devidamente atualizado. Então o estudo da lei seca, ele envolve o próprio texto ali frio da lei, o dispositivo em si que regulamenta uma relação específica. Então não entra súmula, jurisprudência, doutrina, e é essencial que o seu material esteja atualizado. Professora, onde é que eu encontro leis atualizadas? No site lá do Planalto, você joga na internet e vai encontrar todas as leis cobradas em concurso público. Outro ponto importante que você deve levar em consideração é que você tenha esse material impresso, porque um dos passos, nós vamos ver posteriormente, que é justamente grifar os pontos específicos da lei. Então pronto, com o material devidamente atualizado, a gente vai partir agora para o primeiro passo, que é leia. Leia o texto da lei, simplesmente leia, sem fazer grifos, anotações, comentários, nada do tipo. Professora, qual é o objetivo desse primeiro passo? É justamente que você tenha um conhecimento acerca do que a lei trata. É o seu primeiro contato, a sua primeira impressão. Então, como você não sabe como aquela lei é cobrada, é essencial que você simplesmente leia como quem lê um livro, ok? Então, nada de grifos e anotações nas primeiras leituras. Prof, eu vou fazer só uma leitura? Não, você vai fazer 2, 3, 4, o tanto que você acha necessário, beleza? Depois de fazer essas leituras, você vai partir para o nosso segundo passo, que é resolver questões. Como assim, professora? Eu vou resolver questões de um assunto que eu li pouquíssimas vezes e nem sei nada muito sobre? Para que é isso, professora? É justamente para saber como é que as bancas cobram aquela lei. Já que você teve essas primeiras leituras, algo ficou gravado na sua memória curta. E aí você vai partir para as questões, vai ver como é que as bancas cobram aquela determinada lei, ok? E aí, depois de resolver as questões, você vai partir para o nosso terceiro passo, que é voltar para a lei seca e fazer os famosos grifos. Por quê? Porque agora você sabe como é que as bancas cobram, ou seja, você vai grifar o essencial, os conceitos mais cobrados em questões. Se a lei traz prazos, quais são os prazos que mais caem em questões? Quais são cobrados? O ideal é que você tenha marca-textos distintos. Por exemplo, o marca-texto verde, eu vou marcar os conceitos que a lei apresenta e que eu vi que é muito cobrado em questão. O marca-texto laranja, eu vou cobrar os prazos que a lei traz. O marca-texto azul, eu posso marcar as palavras perigosas que são mais substituídas em questões, como salvo-se, ressalvado. Ou seja, agora você tem como é que as bancas cobram aquela lei e neste momento você já pode realizar os grifos. E aí, se nenhum desses 3 passos foi suficiente para memorizar os artigos, você vai partir para o quarto passo, que é assistir videoaulas de professores comentando as questões. Se você tem uma boa memória auditiva e aprende mais ouvindo pessoas explicando, o ideal é que esse quarto passo justamente sirva para isso. Ou seja, você vai procurar professores, claro, do objetivo concurso, comentando artigo por artigo daquela legislação que você está aprendendo. E aí, para finalizarmos, você vai partir para o quinto e último prazo, e não menos importante, que é a repetição. O segredo da aprendizagem é a repetição. Como você vai fazer isso? Você pode fazer mapas mentais, você pode fazer um caderno de erro, você pode fazer um caderno de questões onde você vai comentar as questões. De alguma forma, você tem que cotidianamente ler aqueles artigos, não procurando sempre a lei, procurando o quê, professor? Justamente aquele seu material que você improvisou. Você pode, por exemplo, fazer as famosas fichinhas. Um dia na semana, você tira uma fichinha que você separou daquela lei e lê os artigos que você separou, os artigos mais cobrados em prova. Então, estes são 5 passos aí essenciais no que concerne ao estudo da lei seca. Espero realmente ter contribuído aí de alguma forma para a sua aprovação. Até mais!
Fala, concurseiro! Fala você que tá louco para mudar de vida, louco para pagar imposto de renda. Professor Lucas Neto, eu tô aqui para dar dicas importantes que vão fazer você pensar fora da caixa. E hoje eu quero falar sobre algo que muita gente me pergunta: concurso ou faculdade? O que é que eu vou focar? Rapaz, se você for perguntar isso diretamente para mim, eu vou ser suspeito para falar que foi o concurso público que mudou minha vida. Mesmo eu me formando em Direito, mesmo pós-graduando em Direito, foi a estabilidade, foi o prestígio e foi o futuro trazido pela possibilidade do cargo público que mudaram as minhas histórias, né? Que eu tenho várias histórias aí ao longo da vida. Fui da iniciativa privada, fui da iniciativa pública, o concurso público me ensinou inclusive a aprender, o concurso público me ensinou inclusive a pensar fora da caixa. Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, professor Túlio Queiroz. Nós estamos aqui para conversar um pouco, bater um papo sobre qual a importância, qual a relevância de se fazer simulado para a preparação para concurso público. Primeiramente você vai me perguntar: professor, é realmente importante, é realmente relevante? Vai me fazer potencializar a minha preparação? Vai sim, e eu vou te provar por A mais B que realmente é importante, que realmente é relevante se fazer simulado, praticar resolvendo questão. Primeiro ponto de tudo, para se ter essa certeza de que é importante simulado, você vai ter ali uma espécie de realmente simulado. Você vai simular o ambiente da prova, ou seja, você vai ver se realmente como que é naquele momento de prova, vai bater um certo nervosismo, você vai saber o que é que você precisa saber, quanto tempo você vai ter de prova, você vai ter aquele nervosismo de um ranking, ou seja, você vai saber se você vai ficar melhor colocado ou pior colocado, você vai ter toda essa ciência. Outro ponto super importante que eu quero salientar com você que está aí me assistindo é que você vai testar os seus conhecimentos dentro do simulado. Como assim, professor, testar os meus conhecimentos? Você vai ter um feedback de como que está a sua preparação. Vamos imaginar que você está estudando para o concurso que tem aí 4 disciplinas. Vamos fazer pelo menos um caso hipotético aí. Vamos imaginar que você está estudando Direito Constitucional, Direito Administrativo, Informática e Português. Beleza, professor. Estou fazendo isso, estou estudando essas 4 disciplinas, eu acho que estou voando. Eu acho que eu estou muito bem. Eu acho que eu sou o pica das galáxias. Aí vai praticar lá no simulado. Quando vê as questões, quando vê o estilo, quando vê o perfil e diga: puxa vida, eu não estava tão bem assim. Mas tudo bem, você está numa fase de preparação e você ainda tem margem para esse tipo de erro. Por isso a grande importância, ter o conhecimento de como você está naquele dado momento, ter o feedback de qual matéria você precisa melhorar. Professor, eu sou muito bom em Direito Constitucional, mas não estou indo tão bem em Informática, então eu vou dar um plus, vou dar um up nos meus estudos, na minha preparação na disciplina de Informática e vou testar o meu conhecimento no simulado. É como se você estivesse fazendo várias provas de concursos públicos. É como se você tivesse todo fim de semana um novo edital aberto. Professor, não saiu o edital dos meus sonhos ainda, eu sonho em ser polícia. Mas todo domingo você tem um simulado, todo domingo você tem uma prova, todo domingo você tem um edital aberto. Então o simulado é como se fosse um teste, é como se fosse um treino. Imagina um time de futebol. Já imaginou se o time de futebol chegasse só para jogar no dia do jogo? Se ele chegasse só para jogar no dia da competição? Se ele chegasse somente em quarta e domingo para jogar e não tivesse o treinamento durante a semana? Se não tivesse o treinamento tático, se não tivesse o treinamento técnico, se não tivesse o treinamento de chute ao gol, se não tivesse o treinamento da cobrança de pênalti. E aí, como é que seria na hora do campeonato? Ia ser horrível, né? Imagina isso aí, ia ser muito ruim, porque não teria conhecimento de como que poderia ser melhorado naquele aspecto. Da mesma forma em prova de concurso público, você não pode simplesmente chegar teorizando, estudando teoria e ter medo de questão, porque tem concurseiro que tem medo de responder questão, tem medo de fazer simulado. Mas professor, eu não vou fazer simulado porque as pessoas vão ver eu lá no ranking, professor, lá embaixo. Dane-se! Essas pessoas que vão zoar por você, muitas vezes está numa colocação ruim no simulado, vão te ver com o nome no Diário Oficial do Estado ou no Diário Oficial da União. Então é muito importante você ter isso aí. Outro
ponto importante sobre o simulado é você ter o controle de tempo. Lembra lá que eu falei no início, ó, simulado, ele vai simular a situação real de prova. Então tu vai ter uma noção. Vamos imaginar que tu vai fazer uma prova com 120 questões, do estilo certo e errado Sebrasp. Então tu nunca fez uma prova na tua vida. Tu tá estudando teoria, tá resolvendo questão de boa, mas não tá fazendo simulado. E aí tu chega na hora da prova, tem um tempo ali, tem um tempo cronometrado que você precisa seguir para responder aquelas 120 questões. E aí tu demanda um tempo mais numa disciplina por não ter conhecimento de tempo e acaba faltando tempo para responder as demais. Então tu vai ter isso aí, tu vai ter um conhecimento do teu tempo na hora daquela prova. Então eu mostrei para você aí alguns dos inúmeros benefícios de se fazer simulado. Além de que você vai subindo degraus, além de que você vai evoluindo gradativamente. Professor, eu fiz um simulado horrível, professor. Eu fiz um simulado horripilante, professor. Mas no próximo já vai ser melhor. Outro ponto importante é que você vai ter um conhecimento da banca. Como assim, professor? Se eu estou me preparando para um edital da Fundação Carlos Chagas, eu tenho que responder questões no estilo da banca Fundação Carlos Chagas. E aí tem muito concurseiro que está se preparando para o concurso da FCC e está respondendo questão na modalidade certo e errado da CESP. A mesma coisa acontece o inverso. Eu estou me preparando para o modelo Certiva da banca CESP e estou respondendo questões da FCC. Isso aí não vai dar certo. O simulado já vem para isso também, para você se familiarizar, para você se adaptar com a banca organizadora e aí na hora da prova não ter tanta complicação assim, beleza? Então esse foi mais o nosso bate-papo em relação a quão importante é o simulado na tua preparação. Então não deixa de fazer simulado, não deixa de treinar. Treino duro, prova fácil. Isso aí é algo que a gente tem dito corriqueiramente, beleza? Tamo junto, pau na máquina e faca na caveira. Cuida que tá bem, valeu! Fala imbatíveis, fala imparáveis, eu tô aqui no presencial do Objetivo Concursos, o maior presencial para concursos públicos do Nordeste, para te dar dicas importantes e valiosíssimas para a sua mudança de vida. Esse quadro é importante porque a gente consegue chegar mais perto de você com informações preciosíssimas acerca da sua preparação. Primeiro, se liga no que eu vou te dizer, você precisa saber blindar o seu ambiente de estudo. Enquanto você não aprender a blindar o seu ambiente de estudo, vai dar merda e você nunca vai conseguir estudar de verdade. E eu tenho alguns passos, algumas dicas importantes para você blindar o seu ambiente de estudo. Acompanhe. Primeiro grande passo para você blindar o seu ambiente de estudo. Você precisa de um ambiente local, físico, espaço em que você possa sentar e chamar de seu. Você precisa de escrivania, você precisa de cadeira, você precisa de uma estrutura física que te possibilite sentar e estudar em alto rendimento. A maioria das pessoas acha que dá para estudar na sala da casa, na cozinha, no meio do barulho das outras pessoas. Eu não estou dizendo que você não pode sentar na sua sala, na sua cozinha e começar a estudar. Eu não estou falando isso. De repente tem pessoas que só têm sala e cozinha à disposição para estudar. Agora, é interessante que dentro dessa sala, dessa cozinha, dentro desse espaço físico, em que efetivamente você esteja estudando, não existe o quê? Barulhos e interrupções. E eu tenho dicas importantes para que você evite barulhos e interrupções. Eu falei isso em outros vídeos e a pessoa não entendeu. Eu não estou falando que você vai divulgar seus planos para as outras pessoas, mas você precisa preparar pessoas. O que eu tô dizendo com isso? Você precisa chegar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pra sua tia, pro seu tio, ou pra quem eventualmente você precisa chegar, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seu filho, alguém, dizer pra essas pessoas que você tá estudando pra concurso. Dizer, ó, pai, mãe, olha aqui, eu tô estudando pra concurso e eu preciso de dedicação, eu preciso nesse momento que ninguém me interrompa, eu preciso nesse momento focar exclusivamente no que vai me trazer resultado. Preparar pessoas é a senha, de repente, pra você sair desse amadorismo, desse comodismo medíocre que não te possibilita prosperar nos estudos, que te impede cada vez mais de avançar nos estudos. Entenda, não é só preparar pessoas, você precisa de um bom material de estudo. E paralelo a esse bom material de estudo, você precisa de resumos no caderno, você precisa de resumex, você precisa de questões e objetividade na resolução dessas questões. É impossível você prosperar nos estudos para concurso público se você não tem resumos, se você não tem resumex, se você não tem estrutura, se você não tem caneta, se você não tem lápis, se você não anota aquilo
aquilo que vai fazer com que você aprenda. Prepare pessoas, mas também tenha materiais. Não consegue vislumbrar um bom território ligado àquilo que você estuda? Então pronto, cara. É porque de repente você não tem um bom acompanhamento. Imagina, você tem ali bons materiais de apoio, você tem de repente bons PDFs, você tem boas videoaulas, boas estruturas que possibilitem que você avance nos estudos. Isso te dá uma força espetacular para que você possa avançar cada vez mais. Blindar o ambiente de estudo, tornar o seu ambiente de estudo um local sagrado e específico para você cada vez mais avançar nos estudos. Isso envolve preparar pessoas, isso envolve material físico, isso envolve material online, isso envolve várias estruturas. Necessariamente, ninguém passa em concurso somente estudando não, cara. Não é somente sentar e estudar. Você precisa primeiro treinar a mentalidade, você precisa sair dessa zona medíocre do conforto, você precisa ter todo um armamento e um arsenal de guerra, porque isso aqui é guerra e é isso que vai fazer você vencer. Tamo junto e eu espero que essa dica tenha tido valia aí pros seus estudos. Forte abraço, até a próxima. Valeu! Fala, meu amigo concurseiro. Fala, meu povo, boa tarde. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, né? E hoje não é para dar continuidade ao nosso assunto de direito processual, não. Finalizamos o processo penal e vamos retomar hoje nosso direito penal, porque eu sei que você, assim como eu, já estava o quê? Com saudades do nosso direito penal, não é verdade? Eu sei que você estava, eu também estava, pois é. Então, hoje nós vamos falar de direito penal, tá bom? E o primeiro assuntozinho aqui, bem facinho da aula de hoje, é o quê, professora? Princípios. Nós vamos falar dos princípios constitucionais, nós vamos falar também dos princípios penais. Aqueles princípios, claro, estou falando de direito penal e não direito constitucional, não é? Claro. Mas aqueles princípios relacionados ao direito penal que estão previstos na Constituição Federal e aqueles princípios que são próprios do direito penal. Beleza? Então, deixa eu ver aqui se vocês já estão acordados, já estão comentando do nosso chat. Deixa eu ver aqui. Boa tarde para todo mundo que está entrando. Professor Túlio Queiroz, a monstrinha do direito penal. Muito bem, Túlio Queiroz. Vamos assistir a aula hoje de princípios, viu? Assisti sua aula ontem, você me chamando para cá, não vim porque o sol estava quente, mas enfim, assisti sua aula ontem. Hoje assista a minha aula de direito penal. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Professora, sobre a reforma administrativa, as carreiras típicas de Estado engloba a polícia, né? Engloba as polícias em geral. Galera, reforma administrativa, presta atenção. Todo mundo apavorado hoje com essa reforma administrativa. Não engloba, tá? Você que está estudando para a polícia, está estudando para a Polícia Civil, está estudando para a Polícia Federal, está estudando para a PRF, não se preocupe, não vai, a reforma administrativa não vai influenciar no seu concurso. E para que serve a reforma administrativa, professora? Ixi, Maria, chega, gaguejei. A reforma administrativa, ela vai sim pegar aí mais alguns cargos executivos federais, tá certo? Não engloba MPU, PF, PRF, as polícias de Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, nada disso. Então, não se preocupe com a reforma administrativa agora para o seu concurso de carreiras policiais. E aí, Maria Assunção, tudo bem, princesa? Beleza, galera? Então, podemos passar para frente, começar aqui a nossa aula. Agora perdi aqui o chat do YouTube. Ô, Senhor. Voltei, né? Voltei, achei. Então, vamos lá, né? Podemos passar para frente. Deixa eu ver aqui. Beleza, né? Baraque, Alan, muito bem, Alan. Não saia, assista a nossa aula até o final, tá certo? Fica aqui, que cai no seu concurso, como eu estava dizendo ainda agora, você não pode se ausentar, não é não, Assunção? É verdade. E aí, Assunção, veio assim preparada para o direito penal? Muito bem, pois eu vou lhe perguntar. Então, vamos lá, né, galera? Então, como eu digo toda aula, você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, compartilhe a nossa transmissão, ative o sininho de notificações e clique no gostei. Eu sou muito youtuber. Vamos começar? Vamos começar. Então, como eu disse a vocês, eu tenho alguns princípios que são princípios constitucionais e eu tenho alguns princípios que são princípios penais, beleza? Vamos começar falando um pouquinho sobre os princípios constitucionais. Princípios constitucionais. Aí, Túlio Queiroz, morre de inveja da minha linha reta no meu quadro, eu sei.
Princípios constitucionais. Primeiro princípio, digamos, o mais importante, e o que você sabe é o que você sabe decorar de trás para frente, de frente para trás, não é? Qual é o princípio aqui que eu vou começar falando de direito constitucional? É o princípio da... Deixa eu colocar aqui, né? Primeiro princípio. Princípio, tá muito feio esse vamos ajeitar, que é para o caderno ficar a coisa mais linda, vamos lá. Assim, primeiro princípio. Princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que eu defina, nem pena sem prévia culminação legal. Não é assim que diz lá na sua Constituição, né, no artigo 5º? É o princípio da legalidade, tá certo? Deixa eu só conferir aqui qual é o inciso no meu vade-mecum do princípio da legalidade. Inciso, artigo 5º, inciso 39. Então, coloca aí, artigo 35... artigo 5º, inciso 39, vai falar do princípio da legalidade. Então, são princípios constitucionais porque estão previstos aonde? Na Constituição Federal, mas são princípios relacionados ao direito penal. O que diz o princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que eu defina, nem pena sem prévia culminação legal. Ou seja, quando eu falo em princípio da legalidade, para você entender o sentido literal deste princípio, eu quero que você saiba que este princípio ele se divide em dois, tá certo? Então, eu tenho aqui, dois subprincípios, digamos assim, quando eu falo da legalidade. Qual é a primeira divisão aqui do princípio da legalidade? Eu tenho o princípio da reserva legal, certo? Princípio da reserva legal. O que diz esse princípio da reserva legal? Para que eu tenha a legalidade, o que diz a reserva legal? Para tratar sobre crime, eu tenho que ter o quê? Uma lei, não é assim? Não há crime sem lei anterior que eu defina, não há pena sem prévia culminação legal. Então, o princípio da reserva legal, ele diz que para que eu tenha a roupagem de uma figura como sendo criminosa, é obrigatório que eu tenha o quê? Que eu tenha uma lei, certo? Que eu tenha uma lei. É daqui que eu tenho a ideia, por exemplo, da possibilidade da medida provisória. Como assim, professora? É possível que eu tenha, isso daqui é a cara de prova das carreiras policiais, é possível que eu tenha uma medida provisória que vá dizer que determinada conduta é tida como criminosa? Não. Não é possível que eu tenha uma medida provisória que diga que aquela conduta é criminosa. Por quê? Porque vai violar o princípio da legalidade. Somente uma lei, certo, em sentido estrito, somente uma lei em sentido estrito pode dizer que aquela conduta é criminosa. Então, a medida provisória não pode criar uma figura criminosa. Mas nós temos entendimentos dos nossos tribunais superiores que eu posso ter uma medida provisória que favoreça o réu, mas nunca que prejudique, nunca que crie uma figura criminosa. E quando eu falo nesta lei aqui, quando eu falo nesta lei aqui, eu também quero que você saiba que essa lei, ela tanto tem que ter, tanto tem que ser uma lei em sentido formal, como uma lei em sentido material. Ou seja, aqui eu tenho que ter o sentido formal e o sentido material da lei. Tem que ser aquela lei que passou pelo Congresso Nacional, não é? A lei em sentido formal e obedeceu todos os trâmites de criação de uma lei, aqui nós temos a lei ordinária, e também aquela lei, ela tem que versar sobre a matéria de direito penal, tem que estar de acordo com os ordenamentos previstos na própria Constituição, porque a Constituição é norma suprema. Eu não posso ter de forma alguma uma lei que vá contra aquilo que está previsto na Constituição. Então, se na tua prova aparece aqui, o princípio da reserva legal, que é um subprincípio da legalidade, somente lei pode criar figuras criminosas. E lembrando, somente a União, isso aqui tu também estuda em direito constitucional, somente a União tem o poder de quê? De tratar sobre direito penal, não é? E essa lei é uma lei em sentido estrito, ou seja, ela tem tanto que ter aqui o seu sentido formal como material. Mas eu disse a você que quando eu falo em legalidade, eu tenho
2 subprincípios. O primeiro é reserva legal. Beleza, reserva legal. Eu lembro de lei. E qual é esse outro subprincípio? Agora eu tenho, ó, a anterioridade. Anterioridade. Que é isso? O que diz a anterioridade? Beleza, reserva legal. Para que eu tenha uma figura dita como criminosa, eu preciso de uma lei. Ok, mas não basta que eu tenha uma lei para determinar que aquela conduta seja criminosa. É preciso, ó, que essa lei ela seja anterior à prática criminosa. Como assim? É necessário que essa lei ela seja anterior à prática criminosa? Hoje, certo? Imagine que hoje o capistrano, ele gosta muito de beber cachaça. É crime beber cachaça no Bar da Maria? É não, né, Assunção? Pode beber, né, cachaça no Bar da Maria. Usando máscara, né? Pronto. Então, pode a pessoa ficar lá sentada na mesa do bar tomando cachaça? Pode, o capistrano adora, certo? Então, o capistrano, ele tem essa mania feia de estar ali sentado bebendo cachaça. Aquela figura não é criminosa. Mas imagine que amanhã, capistrano hoje estava sentado na mesa do bar. Imagine que amanhã, o que aconteceu? Surgiu uma lei e determina, agora não pode mais sentar na mesa do bar e tomar cachaça, porque isso aqui vai ser um crime, certo? Um crime contra a saúde pública. Eita, e aí? Será que, pelo princípio da legalidade, eu tenho a criação da lei bem bonitinha, feita pelo Congresso Nacional, tudo bonitinho, né? Reserva legal tá ok. Mas será que eu tenho a aplicação do princípio da anterioridade? Será que o capistrano, hoje, estando sentado nesse bar, ele pode ser responsabilizado por esta conduta que só virou crime e só vai virar crime amanhã? Claro que não, né? Isso daqui também engloba outros princípios, como, por exemplo, a irretroatividade. A lei não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Tu não aprende isso? Aprende. Pois a mesma coisa acontece aqui, ó, na anterioridade. A lei, ela tem que ser o quê? Anterior. Se essa lei tivesse sido criada ontem, beleza. Reserva legal, a lei, tudo ok. Se a lei tivesse sido criada ontem e hoje o capistrano tivesse sentado nessa mesa do bar, aí ele teria responsabilidade sim por esta conduta. Anterioridade. A lei, ela tem que ser anterior ao crime, tá? Então bota aqui, ó. Lei anterior ao crime. É só isso. A lei tem que ser anterior ao crime. Com essas informações, você já consegue tirar para a sua prova a seguinte observação. Quando eu falo em princípio da legalidade, olha aqui o que é que eu tenho, ó. Eu tenho a junção da reserva legal mais a anterioridade. Olha que lindo! Eu tenho a junção do princípio da reserva legal mais o princípio da anterioridade, que irão formar o princípio da legalidade. Oh, coisa mais linda da vida, este quadro bem organizadinho, bem bonitinho no caderno de vocês, né? Olha aí, coisa mais linda. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Tudo ok, né? Podemos passar para frente, depois dessa meia hora aqui explicando esse princípio. Tudo ok? Beleza. Tu tá dizendo, cuida, Assunção. Bora lá, né? Que é a P total no direito penal. Muito bem. Vamos falar de outro princípio agora. Tratamos do princípio da legalidade. Vamos continuar falando de outro princípio. Qual é esse outro princípio? Vou ler aqui agora na minha Constituição. Preste atenção. Olha o que diz o artigo 5º no inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do patrimônio transferido. A partir do momento que eu leio esse primeiro comecinho aqui, ó, que eu digo o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Você já tem automaticamente a ideia de que eu estou falando de quê? Que eu estou falando do princípio da intranscendência, certo? Princípio da intranscendência penal. Intranscendência penal. Vou botar só assim, bem resumidinho.
intranscendência penal que está previsto no artigo 5º, inciso 45, né? Só conferir aqui. Isso. Inciso 45 da Constituição Federal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Com essa frase aqui, ó, tu não erra nenhuma questão que esteja falando sobre o princípio da intranscendência. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Por que eu coloquei? Porque o examinador, ele adora falar nisso daqui, usar o exemplo de que a pena ela não passa da pessoa do condenado e jogar outro princípio, que não é o princípio da intranscendência. Então, se jogar aqui qualquer outro princípio, claro, sabe que está errado, porque é intranscendência, certo? Não vai ultrapassar o quê? A pessoa do condenado. Professora, eu estou começando a estudar direito penal agora, não entendi nada desse princípio. O que é que isso quer dizer, pelo amor de Deus? Isso quer dizer que se uma pessoa praticou o crime, eu só posso executar a pena em relação àquela pessoa que praticou aquele crime. Ó, a pena não passará da pessoa do condenado, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, imagine que a Assunção não. Imagine que o Capistrano cometeu um crime, tá? O Capistrano cometeu um crime, ele está respondendo por este crime. Teve julgamento aí, Capistrano ele vai ter que passar 10 anos preso. Pena privativa de liberdade para o Capistrano. 10 anos aí no chilindró, né? 10 anos atrás das grades. Daí o que aconteceu? O Capistrano morre. Eita, infelizmente, Capistrano morreu. E aí, o que diz o princípio da intranscendência? Que a pena não vai passar da pessoa do condenado. Será que eu posso passar essa obrigação de passar 10 anos preso para a mãe do Capistrano, para o pai do Capistrano, para a mulher do Capistrano, para o irmão? Claro que não, porque a pena não passará da pessoa do condenado. Capistrano morreu? Acabou. Extinção da punibilidade dele. Ninguém vai cumprir aquela pena por ele, tá certo? Pronto, fácil. Lindo, maravilhoso, mas não é só isso, claro, né? Seria lindo se fosse só isso. O que eu quero que você preste atenção, o que vai cair na sua prova sobre isso daqui, que você não pode deixar de saber. Agora vamos trazer para um raciocínio lógico. Qual é a matéria que eu estou lecionando aqui? Direito penal, né? Direito penal? Pronto. Princípio da intranscendência é do direito penal, beleza? Princípio da intranscendência é do direito penal. Sim, professora, eu entendi, eu sei que é direito penal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não vai pegar esta ideia aqui que eu acabei de copiar na lousa, que tu acabou de copiar no teu caderno, que está bem bonitinho, e dizer que eu vou aplicar para casos que são extrapenais. Por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui 2 exemplozinhos, né? Reparação de dano. Reparação de dano. Será que eu aplico o princípio da intranscendência à reparação de dano? Quando está lá lendo o finalzinho do artigo, olha aqui o que diz o finalzinho do artigo, vamos só relembrar. Ó, nos termos dessa lei, estendendo aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio, né? O que? Condenados, podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida até os herdeiros. Mas, professora, quer dizer que o princípio da intranscendência aí não vai ser aplicado quando eu trato de reparação de danos. Por quê? A própria lógica que eu acabei de te explicar. Porque a matéria que eu estou lecionando aqui é direito penal. Onde é que tu trata de reparação de danos? Não é na esfera civil, não é? Reparação de danos, ó, é lá do direito civil. Então, o princípio da intranscendência é um princípio penal e não é um princípio civil. Isso daqui eu não vou aplicar além do direito penal. A pena não passará da pessoa do condenado. É por isso que a reparação do dano, ó, reparação de dano não é direito penal. Com isso eu não aplico o princípio da intranscendência. Vai passar para o herdeiro? Vai. Então, imagine que além do Capistrano ter essa pena de 10 anos, não é? Além de ele ter que cumprir essa pena de 10 anos em regime fechado, aí, pena privativa de liberdade,
Ele tinha também que reparar o dano. Se ele morreu, extinção da punibilidade. Mas a obrigação de reparar o dano, nada de aplicar em transcendência. Vai passar para quem? Para os herdeiros. Imagine que ele não tem filhos, só tem os pais. Os pais vão herdar a fortuna milionária do Cacá. E aí? Aí os pais vão pagar até o limite da herança, beleza? O exemplo, olha, ele deixou 3 mil reais, né? A herança do Capistrano é de 3 mil reais. 3 mil reais pro pai e a mãe dele. Só que ele deve 5. Aí como é que funciona? Reparação de dano até o quê? O limite da herança. Ele não só deixou 3? Pois com esses 3 mil que ele deixou, ele vai pagar essa reparação de dano, que valia 5 mil, mas vai ficar paga. Porque eu não posso entrar no patrimônio dos pais. Mas isso aqui não interessa para você, porque você quer direito civil. Estou só recapitulando para ficar bem entendido e na hora da prova você não esquecer. Mas o que eu quero que você tenha bastante cuidado na hora da sua prova, quando eu estou falando disso daqui, que vai cair e tu não vai errar? Pena de multa. Presta atenção, bota uns 3 asteriscos aí na pena de multa, porque é isso daqui que cai. O que tem, professora, a pena de multa? Reparação de dano, eu entendi o negócio dos 3 mil reais, beleza. Mas presta atenção que o negócio dos 3 mil reais, eu estava falando de quê? Eu estava falando de reparação de dano. Multa também é pecuniária, mas não é reparação de dano. Multa é pena. Se multa é pena, multa é o quê? Direito penal. Se multa é pena, multa é direito penal. Se multa é pena, se multa é direito penal, multa entra o quê? Princípio da intranscendência. Então, quando eu estou falando da multa, agora sim eu aplico o princípio da intranscendência, mas tenha bastante cuidado com a pena de multa, beleza? Tenha bastante cuidado com a pena de multa. Entendido isso daí, né? Esses exemplos são ótimos. Porque na hora da prova tu lembra das facadas do Capistrano, Capistrano se afogando, Capistrano tem que pagar a pensão dos meninos. É assim, os exemplos são ótimos. Então, vamos lá, né? Entendido isso daqui, vamos passar para o nosso terceiro princípio. Eu vou ler, vou colocar aqui na lousa e vou explicar para os senhores e as senhoritas. Vamos lá, deixa eu beber um golinho d'água. Hidratar, né, Suzão? Eu falo demais. Mato demais o povo nessa aula. Princípio da legalidade, ok. Princípio da intranscendência, ok. Agora eu vou ler o outro. Presta atenção. O que diz o artigo 5º no inciso subsequente, inciso 46. Cadê, menino? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes providências. Aí o próprio artigo traz as providências, mas o que não interessa para a gente agora. O que é que eu quero que você saiba? Só esse pedaço aqui, ó. A lei regulará a individualização da pena. Então, eu estou falando de quê? Eu estou falando de princípio da individualização da pena. Princípio da... Deixa eu botar, né? Para ficar bonitinho, que esse aqui tá tão feio, mas não vamos apagar, não. Princípio da individualização da pena, certo? Eu tenho que abreviar aqui no meio. Artigo 5º. Inciso 46 do Código Constituição Federal, né? Artigo 46 da Constituição Federal, nada de Código Penal. O que diz o princípio da individualização da pena? Esse daqui é que é fácil mesmo. A lei regulará a individualização da pena. Eu estou apenas dizendo, meu filho, que o direito, não é? O direito penal, quando o juiz ele vai aplicar uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito, uma pena de multa, seja ela qual for, ele vai cuidar de individualizar aquela conduta. Quando a gente está estudando, por exemplo, essa parte aí não cai muito nas carreiras policiais, não. Mas, quando a gente está estudando a aplicação da pena feita pelo juiz, lá no artigo 59 do Código Penal, diz que
a pena, quando o juiz ele vai aplicar a pena, ele divide em 3 fases, certo? A primeira fase da aplicação da pena, ele vai considerar os requisitos previstos lá no artigo 59 do Código Penal. Sabe o que diz o artigo 59? O juiz ele vai analisar as causas, os motivos, as circunstâncias do crime, certo? Então, ele vai analisar não o crime de uma forma geral. Matei uma pessoa, eu tenho direito a, um exemplo, 10 anos de reclusão. Aquela outra pessoa também matou outra pessoa, mas tem direito a mais 10 anos de reclusão. Não é assim, porque a pena ela tem que ser individualizada com base na análise do caso concreto, tá? Professor, eu ainda não consegui pegar o detalhe que vai me fazer diferenciar a explicação desse princípio na hora da pena, na hora da prova. Imagine a seguinte situação, eu tenho uma pessoa que encomendou a morte de uma terceira pessoa, certo? Eu tenho a figura de um pai que teve uma filha estuprada e ele não tendo coragem, porque ele é apenas, né, não é um assassino, mas assim, ele estava com muito ódio, com muito rancor daquela situação, ele teve a filha dele estuprada, o que ele fez? Ele contratou um matador de aluguel para matar o estuprador. Beleza. Este pai, ele vai ter que responder por uma pena, não vai? Vai. E aquela pessoa também que foi paga, ele também vai responder por uma pena, não vai? Eu tenho aí o motivo, eu tenho aí o homicídio qualificado pela paga, né? Promessa de recompensa. Nesse caso, o juiz, se ele analisasse a pena como um todo, ele aplicaria a mesma pena, tanto para aquele pai que encomendou a morte, como para aquela pessoa que deu o tiro, de fato. Mas você consegue imaginar que são situações diferentes? Será que aquele pai, ele deve receber a mesma pena daquela outra pessoa que mata para ganhar dinheiro, que faz disso a profissão da sua vida? Claro que não. É aí que surge a individualização da pena, porque a pena ela vai ser individualizada. Quer um exemplo? Quem responde por crimes hediondos, né? Quem praticou aí crimes hediondos tem que começar o cumprimento de pena em regime fechado. Isso viola a individualização da pena, tá? Isso viola a individualização da pena, porque cada caso é um caso. Eu não posso tratar aqui na igualdade de forma literal. Eu tenho que tratar com base na isonomia, beleza? Então, o princípio da individualização da pena é isso, bem facinho. Vamos passar para o nosso 4º e último princípio constitucional. A gente começa os princípios penais que estão fora da Constituição. Bora lá passar para o nosso 4º e último princípio. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Princípio da não culpabilidade, princípio da presunção de inocência. Bem facinho. Inciso LV2I é o quê? 55 e 7, né? Acho que é. Se não for, vocês coloquem aí. Princípio da não culpabilidade. Ou princípio da presunção da inocência, né? Presunção da inocência. Artigo 5º, inciso... me esqueci. LV2I. Nunca aprendi algarismo romano. Enfim. LV2I. É 55, 57. Muito bem. Se não for, me corrijam. Inciso 57. Beleza. Nesse caso, quem receberá a pena maior, professora? Quem é que você acha que vai receber a pena maior? Aquele pai, não é? Que mandou contratar o pistoleiro ou o próprio pistoleiro? Eu considero o pistoleiro, mas como eu disse, o juiz, ele tem essa... Quando o agente, ele responde pelo crime de homicídio, tá lá, artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. O juiz, ele tem a discricionariedade de aplicar a pena dele, com base na análise do caso concreto, tá? Então, assim, eu não posso dizer quem é que vai receber a pena menor, quem é que vai receber a pena maior, eu digo pela lógica. Mas o juiz, ele aplica a pena com base no caso concreto. É o princípio de quê? Do livre convencimento motivado. Ele é livre para decidir a aplicação da pena, beleza? Podemos passar para frente. Princípio da não culpabilidade.
ou o princípio da presunção da inocência? Isso daqui é o mais fácil, né, não, meu povo? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu preciso de uma condenação transitada e julgada, ou seja, não cabe mais recurso para dizer que aquela pessoa é culpada, para dizer que aquela pessoa de fato cometeu aquele crime. Se a pessoa está respondendo a um inquérito policial, o Capistrano, ele é um assassino, porque a Polícia Civil, né, o delegado Helder Bezerra, está investigando o Capistrano pelo cometimento de um homicídio. Que história é essa? Presunção da inocência. Ele só vai ser considerado culpado quando eu tiver todo um processo. Eu não processo ainda, só tem um inquérito. Quando ofereceu a denúncia, teve todo o processo, apresentou prova de um lado, apresentou prova do outro, o juiz se convenceu, e aí sentenciou. É culpado? É não, porque ele pode recorrer. Daí ele recorreu e continuou aquele processo ali em fase recursal. Depois subiu até a última instância, transitou em julgado, não há mais nada o que fazer. E agora, será que eu posso dizer que o Capistrano é culpado? Agora sim. Mas ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não. Sabe o que isso quer dizer? Que eu não posso me comportar como se culpado eu fosse. A sociedade não pode me tratar como se culpado eu fosse enquanto não existir trânsito em julgado. Isso serve para tudo, beleza? Isso serve para tudo. Mas eu quero que tu preste atenção num negocinho aqui, ó, chamado prisão. Né? Deixa eu colocar prisão mesmo, senão tu vai pensar que é princípio. Prisão cautelar. Eu quero que você tome bastante cuidado com a denominada prisão cautelar. As prisões cautelares. Quais são as prisões cautelares? Eu tenho aqui, ó, flagrante. Eu tenho aqui, ó, preventiva. E eu tenho a prisão temporária. Eu tenho a prisão em flagrante, eu tenho a prisão preventiva e eu tenho a prisão temporária. Professora, mas será que essas três prisões, elas não violam o princípio da presunção da inocência? Como é que a pessoa está lá no começo, às vezes até mesmo durante o inquérito policial, foi decretada a prisão daquela pessoa? E aí, você diz que a pessoa só é considerada culpada até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso daí não viola, não? Não. Sabe por que isso daqui não viola? Porque, ó, quando eu trato de uma prisão cautelar, eu não estou antecipando a prisão pena daquele indivíduo. Eu não estou dizendo que aquele indivíduo ele é culpado. A prisão cautelar, ela se dá sempre com base, ó, na necessidade. A prisão cautelar, ela se dará sempre com base na necessidade e não na culpabilidade. Aqui eu não estou dizendo que aquele indivíduo está preso preventivamente, ele é culpado, não. Sabe por que eu estou dizendo? Que ele está preso preventivamente porque ele não pode ficar solto. Ele tem necessidade de estar preso, por exemplo, para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica. Nós já estudamos tudo isso, todas essas modalidades de prisões lá no direito processual penal. Mas o examinador joga na sua prova que a prisão cautelar viola o princípio da presunção da inocência, está errado, porque eu tenho uma prisão cautelar que é aplicada com base na necessidade e não na culpabilidade daquele indivíduo. Beleza? Então, nós finalizamos com isso esses nossos 4 princípios relacionados, né, digamos, mais importantes aí, relacionados ao direito penal, certo? Vamos lá? Podemos passar para frente? Podemos passar para frente, né? Então, coloca aí esses 3 primeiros princípios relacionados ao direito penal. Deixa eu tomar mais um copinho d'água. E vamos começar com o quê? Agora, nossos princípios penais, né? Princípios penais. Só colocar aqui para ficar bem organizadinho no seu caderno. Princípios penais, certo? Deixa eu só conferir aqui no material qual foi o primeiro. Para não atrapalhar as investigações. Não entendi a pergunta do Wanderson.
Para não atrapalhar as investigações, pode ser também. Não entendi o contexto, mas tudo bem. Reformula aí que já já eu te respondo, tá certo? Vamos passar então para nossas questões. Deixa eu ver. Para nossas questões é ótimo. Deixa eu ver aqui qual foi o primeiro princípio que eu coloquei para vocês referente ao direito penal. Vamos lá. Princípio da alteridade ou princípio da lesividade. O que diz o princípio da alteridade ou da lesividade? Então, primeiro princípio penal, princípio da alteridade, que também pode aparecer na sua prova como princípio da lesividade. Isso daqui é ótimo, bem fácil. Agora, professora, qual é o artigo da Constituição? Agora não tem artigo na Constituição, não, porque nós terminamos já os princípios constitucionais aplicados ao direito penal e vamos começar a falar dos nossos próprios princípios penais. O que diz o princípio da alteridade, que também recebe o nome de princípio da lesividade? Associa essa palavra aqui, lesividade, te lembra o quê? Te lembra lesão. Não lembra lesão? Lembra. Pois o princípio da alteridade, o princípio, da lesividade, ele vai dizer o quê? Que eu não vou punir aquela lesão que não atinge um bem jurídico de terceira pessoa, que não ultrapassa, por exemplo, o meu próprio corpo. Então, aqui, eu não vou punir o quê? A autolesão. Olha que lindo, lesividade, te lembra? Lesão. E com esse princípio, você sabe que eu não vou punir a autolesão. Como assim, professora? Eu não entendi. Eu não vou punir a autolesão? Sim. Imagine que eu estou a fim de praticar uma lesão corporal. Aonde? No meu próprio corpo, né? Aí eu peguei aqui minha unha e comecei o quê? A arranhar meu braço todinho. Arranhei, cortei, saiu sangue. Olha que lesão corporal que eu pratiquei no meu braço. O que diz o princípio da lesividade? Você está se autolesionando, não está autolesionando? Tô. Mas você, com essa conduta de passar a unha no seu braço, aí, se lesionar, né? Tirar sangue da sua própria pele. Isso atingir um bem jurídico de terceira pessoa? Não. O corpo é meu, não é? O corpo é meu, teoricamente. O corpo é meu. Já eu explico por que é teoricamente. Então, se eu não lesionei um bem jurídico de terceira pessoa, o direito penal, ele vai dizer o quê? Problema seu, né? Problema seu, você é doida, eu não tô nem aí, eu não vou lhe processar por lesão corporal, por ser o sujeito ativo e passivo do crime ao mesmo tempo, não existe isso não. Diferentemente agora, se eu quiser praticar uma lesão corporal na Assunção, aí eu digo, Assunção, peraí, que hoje eu acordei a fim de praticar uma lesão corporal em você. Aí eu... Assunção fica rindo, pode ir. Aí eu peguei o braço da Assunção e fiz a mesma coisa, Passei a unha, lesionei o braço da pobre da Assunção, que saiu sangue. E aí? Sangue, né? Não é sangue, é sangue. E aí, agora, será que essa minha conduta atingiu um bem jurídico de terceira pessoa? Atingiu ou não atingiu, Assunção? Atingiu. Por quê? Porque agora eu lesionei o braço da Assunção, não foi mais o meu, não. Aí o Estado diz, espera aí, minha filha, que não é assim não é bodega aqui não. Você não pode sair lesionando o povo na hora que você quiser, não. Você vai responder, sim, pelo artigo 129, pela lesão corporal. Mas enquanto eu não estou atingindo um bem jurídico de terceira pessoa, em regra, o direito penal nem se incomoda, ele diz problema teu. Mas por que eu disse em regra? Porque presta atenção no negócio. Imagine agora que eu vou me lesionar. O que eu vou como é que eu vou me lesionar? Eu vou arrancar um dedo meu para dizer que eu sou deficiente e atrás da minha aposentadoria. Ixi, professora, aí lasca, né? Aí lasca. O corpo não é teu, tu não faz o que tu quiser, teoricamente, eu disse, né? Foi. Mas por quê que eu disse teoricamente? Porque agora, meu filho, é diferente. Se eu estou lesionando o meu próprio corpo, por exemplo, para conseguir uma indenização, para conseguir um seguro com isso, eu não estou mais atingindo apenas o meu próprio corpo, mas eu estou atingindo o bem jurídico de terceira pessoa também. Quem? Quem vai pagar a indenização é o Estado, né? Imagine que é o Estado. Então, eu também estou aplicando nesse caso, uma fraude contra o Estado.
Estado. A partir do momento que eu sair da esfera do meu próprio corpo e atingir terceiros, aí eu não tenho mais o princípio da lesividade. Por isso que é teoricamente. Por quê? Porque eu posso ter a responsabilização do agente, por exemplo, na fraude para recebimento de seguro. Isso daqui vai configurar o crime de... Deixa eu botar de vermelho, que é para ficar bem bonito o seu caderno, tá? Então, não tá errado, mas deixa eu botar de vermelho. Isso daqui vai configurar o crime de estelionato. Isso mesmo. Estelionato, artigo 171 do Código Penal. Se eu estou fazendo essa minha conduta tentando aplicar um golpe, na verdade eu sou agora o quê? Um estelionatário, beleza? Então, fraude para o recebimento de seguro ou de uma indenização vai configurar crime, sim. Eu posso dizer, inclusive, que é exceção a essa regra do princípio da lesividade, certo? Deixa eu ver aqui se está tudo entendido no meu chat. E aí? Ai, Senhor. Certo. Me referi à prisão preventiva, que a pessoa pode ser presa para não atrapalhar as investigações. Prisão preventiva não viola o princípio da não culpabilidade, certo? Se for a pergunta essa, não atrapalha. Para não atrapalhar as investigações. Pode ser também... certo. Não atrapalha. Você está falando da possibilidade de aplicação da prisão temporária durante o inquérito policial? Pode ser aplicada, beleza? Mas daí não vem ao caso agora, galera. Isso daí é processo penal, é outra matéria, certo? Para a sua prova agora, só se preocupe aqui na nossa disciplina que essas 3 prisões não violam o princípio da não culpabilidade. Tudo ok, né? Pronto, tudo ok. Vamos falar do nosso segundo princípiozinho aqui, quando eu estou me referindo ao direito penal. É o princípio da adequação social. O que é esse princípio da adequação social, professor? O próprio nome já diz. O direito penal, ele tem que se adequar à sociedade. Olha que coisa mais linda. O nosso Código Penal é um código de 1940, certo? É um código de 1940 e é ele que traz a roupagem de figuras que são consideradas criminosas. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, artigo 155, crime de furto, certo? Subtrair agora mais usando a violência ou grave ameaça, ou impossibilitando a defesa, crime de roubo, 157. Matar alguém, homicídio, artigo 121. É o Código Penal que traz essas figuras como criminosas. Mas o que eu estou dizendo, o que eu estou me referindo ao princípio da adequação social? Preste atenção, estudamos o princípio da legalidade que eu tenho que ter leis para criar condutas criminosas. Aqui também não pode ser criada com base, dizendo que o direito penal ele tem que se adequar à sociedade. Eu não estou dizendo, por exemplo, que ele vai usar de princípios para criar suas normas, não, não é isso não. Preste atenção, o princípio da legalidade lá em cima. Quer dizer apenas que ele tem que se adequar ao momento, ao momento social. A sociedade ela vai evoluindo e com essa evolução também o direito penal ele tem que ser aplicado. Também ele tem que acompanhar essa evolução da sociedade. Então, figuras que eu tinha como criminosas lá em 1940, hoje em dia não são mais. Por quê? Porque elas passam a ser adequadas à sociedade. Professora, quer dizer que eu posso matar o povo, posso roubar, né? Praticar estelionato? Não, pelo amor de Deus, né? Não vá fazer isso em casa, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas como, por exemplo, o crime de adultério, né? Crime de adultério. A mulher aí passou um chifre no marido, o marido passou um chifre na mulher. Olha aí, se ainda existisse essa figura criminosa, meu povo tinha que criar presídio, não tinha? Não, tinha que criar presídio para botar esse povo todo dentro. Rapto da mulher honesta. Sussão, mata aí. Rapto da mulher honesta. Aquela mulher, ela foi o quê? Seduzida por aquele rapaz. Com o que é que eu vou considerar, pelo amor de Deus, uma mulher honesta, uma mulher desonesta? Meu povo, existia tudo isso, eu não estou brincando, não. Existia tudo isso. Então, o direito penal, ele tem que o quê?
se adequar ao meio social que ele vive. Imagine se hoje eu tivesse essas duas condutas criminosas. Não existe, meu povo, não existe, certo? Então, ó, tem que evoluir ao meio social. Mas, ó, o que adora cair principalmente, não só isso, né, mas principalmente, quando eu estou falando de adequação social, aquela pessoa que vende o quê? CD, certo? CD ou DVD pirata. A venda de CDs ou DVDs piratas, tá? CD, DVD pirata, esse negócio todo. Ah, professora, mas porque o CD original é caro que isso é uma peste. Meu som, não sei nem se ainda existe som, né? Lá em casa tinha um som que pegasse 3 CDs. O som lá de casa nunca nem vi um CD original, pelo amor de Deus, com o dinheiro de um CD original, não sei nem se ainda existe CD também, mas enfim. O dinheiro de um CD original eu compro 10 piratas. Olha que lindo. Adequação social, né? Tem que se adequar ao financeiro, ao bolso do povo. Não é assim não, viu? Não é assim não, presta atenção. Quando aquele artista está gravando aquele seu CD, aquele seu DVD, ele também recebe por direitos autorais, não é? O nosso ordenamento jurídico, ele também vai proteger este direito autoral daquele artista. Então, eu não posso pegar um princípio da adequação social para tentar derrubar um outro direito assegurado daquele artista, que é um direito autoral. Não é assim, não. Não é um direito em confronto com outro para prejudicar aquela pessoa que gravou, que teve o trabalho de gravar seu CD e seu DVD pirata, não. Isso daqui, inclusive, é um entendimento sumulado, ó, a súmula 502 do STJ traz esse posicionamento. CD, a venda de CD, a venda de DVD pirata vai constituir conduta típica. Eu não aplico adequação social. Professor, mas nem existe esse negócio de CD e DVD na vida prática hoje em dia. Não interessa, na tua prova existe, certo? Na tua prova cai. E é isso que você precisa anotar no seu caderno para não errar na hora da prova. Beleza, lindos e lindas? Terminamos então? Terminamos não, né? Claro que não. Mas nós terminamos a adequação social. Deixa eu voltar aqui para o meu chat e ver se está tudo em ordem. Certo. Certo. Por isso que o crime não é usar drogas, o crime é portar drogas. Pronto, vamos passar para frente? Vamos passar para frente, né? Então, nós terminamos aí nossos 2 primeiros princípios. Nós vamos falar de que agora? Deixa eu ver o terceiro princípio que tem no material. Fragmentariedade. Muito bem. Princípio da fragmentariedade é o nosso terceiro princípio que eu coloquei aí no material dos senhores. Então, deixa eu só colocar aqui para ficar bonitinho. Princípio da fragmentariedade. Olha, minha Nossa Senhora, que nome pequeno. Fragmentariedade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o direito penal ele vai fragmentar. O que é fragmentar? Dividir, né, Assunção? Dividir uns pedacinhos, né? Fragmentei, ó, cortei. Então, aqui eu tenho a conduta do indivíduo. O que é que vai fazer o direito penal? Ele vai fragmentar os casos. Uma conduta só não, mas ele vai fragmentar casos da sociedade. E o que é que ele vai dizer? Esse aqui é importante, esse aqui é importante e esse aqui é importante. Então, ele fragmentou, ele saiu dividindo essas possibilidades, esses casos, e ele pegou apenas as partes mais importantes, que é o que ele vai se preocupar. Porque o direito penal, meu povo, eu vou dizer a você, o direito penal não é aquelas velhas fofoqueiras da calçada que fica se incomodando com tudo que acontece, não. O direito penal, ele só se incomoda com as coisas mais importantes. Se não for importante, se não for extremamente grave, ele não está nem aí, certo? Por isso que é a melhor matéria do universo. Porque não é aquela velha fofoqueira que, eu vou me preocupar com isso daqui. Eu vou me preocupar com aquilo dali. Não, ele só vai se preocupar com aquelas condutas de maior reprovabilidade, certo? Então, ó, o princípio da fragmentariedade é exatamente isso. Ele vai pegando os pedacinhos. Isso aqui eu acho que é importante. Isso daqui, se a pessoa fala da vida alheia, bem aqui, mas nessa forma aqui, né, dizendo que aquela pessoa praticou um crime, sendo que ela nem praticou, pode ser um crime de calúnia, pois eu vou eu vou cuidar disso. Mas se essa pessoa aqui praticou outra conduta que eu vejo que é outro ramo do direito pode cuidar, que uma reparação de dano lá na esfera civil pode tomar de conta, eu não vou me preocupar não, pois é a fragmentariedade.
eu tenho 3 princípios que são bem parecidos, tá? A fragmentariedade, interprete a palavra, acabei de explicar para você. Eu tenho outro, que é o quê? Princípio... Ai, meu Deus, ficou feio. Ficou feio. Princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade. O que é esse princípio da subsidiariedade aqui? Associa a ideia de um soldado reserva. O que é uma coisa subsidiária? Aqui tu estuda, ó, em direito penal, em legislação extravagante. O que é um crime subsidiário? Quer um exemplo lá da legislação extravagante? Disparo de arma de fogo, artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Atirar em via pública, né, ou em direção a ela, no local habitado. O agente ele vai responder pelo disparo de arma de fogo lá do artigo 15. Mas ele só vai responder pelo disparo de arma de fogo se aquela conduta dele não constitui crime mais grave. O que isso quer dizer? Que o crime de disparo de arma de fogo é um soldado de reserva. Ele é subsidiário a outro crime. Ou seja, se aquela conduta não resultar em outro crime mais grave, ele responde pelo artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Se eu atirei na via pública e eu matei o Edson, e aí, matei o Matheus. E aí, Matheus, já chegou morrendo. Atirei em ti na via pública e matei o Matheus. O que aconteceu? Eu vou responder pelo homicídio, porque é um crime mais grave. Mas se não, eu só atirei em direção à via pública, não estava passando ninguém, não matei ninguém, não aconteceu nada. Aí eu tenho crime de disparo de arma de fogo. O princípio da subsidiariedade é exatamente esse. Ele vai dizer que o direito penal ele é subsidiário, ele é um soldado de reserva. Se não puder aquela conduta ser solucionada pelos outros ramos do direito, aí eu aplico o direito penal. Se aquela conduta pode ser solucionada pelo direito tributário, eu aplico o direito tributário. Se aquela conduta pode ser solucionada pelo direito civil, eu aplico o direito civil, mas não o direito penal, porque ele é subsidiário. Aí, ó, dentro dos 3 bem parecidos, que você pode confundir para a sua prova, eu tenho outro, que é o quê? É o nosso 5º princípio. Princípio da intervenção mínima. Tá vendo como eles acabam, que vão se completando? São bem parecidinhos. O que é o princípio da intervenção mínima? O princípio da intervenção mínima, olha que coisa linda. Ele decorre de outros 2 princípios, certo? Deixa eu botar bonitinho para ficar de preto, para ficar bem organizadinho, que eu gosto de coisa organizada, né? Vamos lá. O princípio da intervenção mínima, ele decorre de outros 2 princípios. Sabe quais são esses 2 princípios aí que decorrem a intervenção mínima? Olha aqui, ó. Esses 2 de cima, olha a coisa mais linda, mais fácil do mundo. Ele decorre do princípio da fragmentariedade, e ele decorre também do princípio da subsidiariedade. Mas como assim, professor? É como se ele fosse unir os 2 princípios, não é? Ele decorre deles 2. Tudo que eu acabei de explicar, ele vai poder se resumir no princípio da intervenção mínima, tá? Aqui, ó, o direito penal ele vai pegar, vai fragmentar, separar aquelas condutazinhas e pegar as mais importantes. Aqui o princípio da subsidiariedade, ele vai ser um soldado de reserva. Ele somente vai se preocupar com aquelas condutas que os outros ramos do direito não são capazes de solucionar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o direito penal, ele vai se importar minimamente com a vida daquela pessoa, ele vai interferir minimamente na vida daquela pessoa. Decorre da fragmentariedade, decorre da subsidiariedade. Eu disse a você que o direito penal não é aquela véia fofoqueira que fica sentada na escada falando mal do povo, né? Na calçada falando mal do povo. Não é. Ele vai, ó, intervir minimamente. Quando ele vê que ali o negócio já ficou pesadíssimo, tá certo? 2 pessoas ali brigando. Aí o direito penal, ele fica bem paradinho, só observando. A pessoa está esculhambando o outro, ei, seu corno. A pessoa, ei, seu não sei o quê, corno é você. Então, se esculhambando ali, o direito penal só olhando, nem aí, nem se incomoda. Aí, quando a pessoa sacou a arma, aí sabe o que o direito penal diz? Deixa eu ver se atira, né? Vou ver aqui se atira. Aí, quando a pessoa começou a matar a outra ali, se estapear, arrancar os cabelos, dá 10 tiros. Aí ele, peraí, que
agora sim eu vou agir. Por quê? Porque ele só vai agir em último caso, em última ratio. Ele vai intervir minimamente na vida daquela pessoa. Que os outros puderem resolver, os outros que se resolvam. Eu não me meto nessa briga. Eu não me meto nessa briga. Beleza? É isso que o direito penal faz. Ele é lindo, maravilhoso. Vou voltar para o chat aqui, que eu comecei a falar e deixei vocês abandonados. Deixa eu ver. Véia fofoqueira. O direito penal não é a véia fofoqueira. Vocês vão lembrar disso aqui na hora da prova, certo? Meio jurídico contra os ataques... olha aí o Vitor resumindo. Fragmentariedade. Só é legítima a atuação do direito penal para proteger bens jurídicos contra ataques mais intoleráveis. É isso mesmo. Eu uso aqui os exemplos da véia fofoqueira, né? Que na hora da prova é disso que vocês vão lembrar. Não. É disso que vocês vão lembrar. Pois é. A aula com essa professora é sempre top. Muito obrigada. O direito penal é o último a ser usado, a última solução. Isso mesmo, somente em último caso eu uso. Essa confusão foi no Zé Walter. Meu povo, vocês descem horríveis. Na confusão dos cornos, né? Eu sei que vocês estão falando aí. Pronto. Pronto, entendido, né? Vocês estão vendo, vocês estão entendendo isso daqui? É muito fácil, é muito lindo, isso mesmo, certo? Lindos e lindas, pronto. Vamos passar agora para os nossos últimos princípiozinhos. Vamos lá, passar para frente. Deixa eu beber um golinho d'água, que eu tô com sede já, que eu fico falando aqui da vida dos outros, da briga dos outros. Direito penal é muito bom, né, meu povo? Não entendo quem diz que não gosta de direito penal, uma matéria maravilhosa dessa. Vamos passar para frente. Nosso próximo princípio é a vedação do bis in idem. Que é isso, professor? Pelo amor de Deus, começou o nome feio. Vedação do... Faltou o princípio, né? Deixa eu botar, que vocês vão botar desse jeito que eu sei. E na hora de estudar ficar, isso aqui é um princípio, não sei o quê. Princípio da vedação do bis in idem. Que é isso, professora? Princípio da vedação do bis in idem. Ninguém pode ser processado, condenado, cumprir duas penas pelo mesmo fato. Olha que lindo. Bis é o quê? Bis é 2, né? Então, ninguém pode estar respondendo em um processo, cumprir a pena duas vezes pelo mesmo fato. Por exemplo, eu tenho um aumento de pena, né, lá dos crimes contra a honra. Vamos voltar aqui para as fofocas que eu sei que vocês gostam. Eu tenho lá os crimes contra a honra. Lá nos crimes contra a honra diz que a pena dos crimes contra a honra irá aumentar se este crime ele foi praticado, por exemplo, contra a pessoa menor de 14 anos. Eu acho que é menor de 14 anos. Contra a pessoa menor de 14 anos. Beleza? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu exemplificar para ficar bem bonitinho. A calúnia, a injúria e a difamação, não é isso? Imagine que são crimes contra a honra. Na injúria, de forma específica, só no artigo correspondente ao crime de injúria, eu tenho um aumento de pena se esse crime ele for praticado contra pessoa menor de 14 anos, certo? 14 anos. Aqui eu tenho um aumento de pena de forma específica para injúria. Se essa pessoa tiver menos de 14 anos, só para o crime de injúria no artigo 140, parágrafo alguma coisa. Eu tenho esse caso. Daí, mais lá na frente, eu tenho um aumento de pena geral, certo? Eu tenho um aumento de pena geral que diz que os crimes contra a honra terão aumento de pena se esse crime for praticado contra pessoa menor. Isso aqui é menor, isso aqui é maior, né? Agora, Pedro Nogueira, meu Deus. Agora o sinal tá ao contrário, não tá, Edson? Não é assim? Agora é maior de... Aqui é maior, aqui é menor. Como é que você sabe o negócio do sinalzinho assim, ó? Quando faz um 4 é menor, quando faz um 7 é maior, não é assim? Eu quero um menor, pois estava certo e eu corrigi para errado. Pronto. Assim agora é menor, né? Viu? Assim é menor de 14. Pronto, pelo amor de Deus, é menor. Anos.
Isso aqui é menor. Se eu tiver trocado esse sinal aí, você ajeita aí, que eu também não sou nem obrigada. Pronto, estou dando nada de direito penal. Se a pessoa é menor de 14 anos, não é isso? É isso. Essa causa de aumento aqui, ela não faz nenhuma especificação. Ela diz os crimes contra a honra. Mas preste atenção, lá no artigo que trata do crime de injúria, ele não traz a mesma causa de aumento de pena se a pessoa é menor de 14 anos? Traz a mesma causa de aumento de pena. Se eu aplicar ao mesmo fato esta causa de aumento aqui e esta causa de aumento aqui, você concorda que essa pessoa ela está respondendo 2 vezes? Ele só cometeu um crime contra o menor de 14 anos, mas ele vai estar respondendo 2 vezes pelo fato de essa pessoa ser menor de 14 anos? Isso não pode. Isso é o quê? Bis in idem, a pessoa está respondendo 2 vezes. Por isso que quando eu vou para essa causa de aumento de pena aqui geral, eu já tenho de forma específica. É aumento de pena? É aumento de pena, mas só se aplica a difamação e só se aplica a calúnia. Não se aplica a injúria, porque eu já tenho esse aumento de pena bem aqui. Beleza? Esta é a impossibilidade, é a vedação do bis in idem. Bem facinho, né não? O negócio fácil, muito bem. Vocês estão entendendo? E nós vamos passar para frente, né? Nós vamos passar para frente. Aí no material de vocês tem o princípio da insignificância, eu vou deixar por último. Por quê? Porque ele é maior, né? Vamos falar do princípio da ofensividade. Deixa eu só inverter aqui e a gente vai falar do princípio da ofensividade. O que é isso? Porque o princípio da ofensividade, ele diz, olha como é fácil, bem ligeirinho, 1 minuto a gente resolve. O princípio da ofensividade diz que o direito penal, ele vai, né, lembra daqueles 3 princípios aqui? Vão aqui no mesmo embalo. O princípio da ofensividade, o direito penal, ele só vai cuidar daquela conduta que ela é protegida pelo ordenamento jurídico. Será que o ordenamento jurídico, ele protege a vida? Protege. Pois a partir do momento que eu vou ofender a vida, eu vou responder, o direito penal, ele vai se preocupar. Porque eu tenho causas aqui em que o direito penal, ele vai o quê? Ele vai se preocupar, beleza? Ofensividade, bem facinho, bem rapidinho. Professor, isso aqui cai muito na prova? Não tanto quanto o último princípio. Agora presta atenção. Pelo amor de Deus, nesse nosso último princípio, que aí no teu material, deixa eu só ver o número, é o 7, né, que eu investi? Princípio da insignificância. Princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Agora isso daqui despenca. Para finalizar nossa aula de hoje, princípio da insignificância ou princípio da bagatela, isso daqui, meu filho, despenca nas provas de concursos. Quando eu vou aplicar esses princípios, eu faço análise de 2 requisitos. Eu faço análise de requisitos tanto objetivos como subjetivos. Como é isso, professora? Subjetivos tem a ver com o próprio agente, tá? Tem a ver com o próprio agente. Como assim, com o próprio agente? Ao princípio da insignificância, você lembra que aqui eu vou atuar, sabe aonde? Na tipicidade daquela conduta, não é? Lembra que aqui eu vou atuar na tipicidade material daquela conduta, ou seja, aquele fato ele não vai ser materialmente típico. Não é isso? É isso. Um exemplo clássico, se eu furtei, cheguei lá nas lojas americanas, né? Aquela loja americana gigantesca, né? Vocês veem a Assunção. O que é que tu faz quando chega nas lojas americanas? Vai lá roubar um chocolate, morrendo de fome, na hora do almoço, no centro do Quixadá. Entrei lá nas americanas para aproveitar o ar-condicionado, porque quem mora no Quixadá entra nas americanas para aproveitar o ar-condicionado. E aí, você tá lá com fome, você pegou aquele batom garoto e comeu. Será que aquilo dali vai atrapalhar o patrimônio, vai reduzir o patrimônio das lojas americanas? Não. Lembra que o direito penal não está nem aí para a cor pequena? Pois é desse jeito, princípio da insignificância, porque foi insignificante ao patrimônio daquela pessoa, beleza? Mas quando eu trato de caráter subjetivo, é exatamente isso. Não é porque eu estou furtando um chocolate que vai ser insignificante, é insignificante para as lojas americanas.
Mas imagine que eu tenho aquele mendigo na rua ali que acabou de ganhar um pacote de pão. Aquele pacote de pão é insignificante para aquela pessoa ali que está passando fome no meio da rua? Não. O princípio da insignificância, o direito penal, ele vai ter que analisar critérios subjetivos com base na análise do caso concreto, certo? Então, critérios subjetivos é fácil. O que é subjetivo? É aquilo que é de mim, eu tenho que analisar caso a caso. Mas eu quero que você preste bastante atenção nos critérios objetivos. Critérios objetivos que você vai memorizar pela siglazinha O. Critérios objetivos da aplicação do princípio da insignificância. Qual a siglazinha, professora? MARI, são os requisitos da aplicação do princípio da insignificância. Tenho que memorizar? Tenho. Isso cai, despenca, beleza? Então, decora esse bizuzinho aqui da Mari, que tu nunca mais vai esquecer, os princípios da os requisitos da aplicação do princípio da insignificância. O M vem de quê? Mínima ofensividade. Mínima ofensividade da conduta, certo? Mínima ofensividade da conduta. Mínima ofensividade da conduta é o nosso primeiro elemento. Mínima ofensividade da conduta. Aí vem o A. Aquela ofensa, aquela conduta tem que ser mínima, como o chocolate que eu tirei lá das Americanas. Aí vem o A. O que é o A? Ausência de periculosidade social. Ausência de periculosidade social. Não é porque eu furtei aquele chocolate nas Americanas, que eu estava com fome, era meio-dia, o sol estava quente, fui aproveitar o ar-condicionado, que eu sou uma pessoa perigosa, que eu posso matar alguém assim que eu sair daquela loja. Não, entendeu? É ausência de periculosidade social. Além disso, eu tenho que ter o R, reduzido grau, isso aqui é grau, tá? Só diminuir, senão eu vou até o final da luta. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Reduzido grau de reprovabilidade daquele comportamento. O fato de eu olhar nas Americanas e subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, que é aquele chocolate, não é tão reprovável aquele meu comportamento, né? Como se eu estivesse aplicando, como se eu estivesse, por exemplo, assaltando o Banco Central, aí era outra coisa, tá bom? Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. E o último requisito é a inexpressividade, certo? É a inexpressividade de lesão jurídica. Inexpressividade de lesão jurídica. Furtar aquele chocolate das lojas Americanas não vai reduzir a riqueza das lojas Americanas, tá bom? Não vai reduzir a riqueza das lojas Americanas, beleza? Poxa, não conhecia a Mari. Pois é, olha aí. Prazer, Mari. Princípio da insignificância aos senhores e às senhoritas. Certo? Pronto. Posso passar, né? Cara, eu adoro a tua risada, Assunção, sabia? Eu adoro a tua risada. Quando tu começa a rir, eu não consigo. Eu sou engraçada, eu mesma não. Entendido isso aqui? Podemos passar para frente? Podemos. Já copiaram? Pois cuide, porque eu ainda vou falar mais um pouco do princípio da presunção da inocência. Agora eu vou dizer para tu alguns casos em que não cai, alguns casos em que eu posso aplicar, alguns casos que vão despencar na sua prova, tá certo? Princípio da insignificância é entendido até ali, não tá? Não tá? Tá, entendido até ali. Eu já disse a você que eu tenho critérios objetivos, critérios subjetivos, e expliquei para você o que é essa subjetividade, quais são os critérios objetivos, que é a Mari. Falei para você que a insignificância atua na tipicidade material daquela conduta. Pronto.
O que eu quero dizer para você agora? Alguns casos em que eu posso ou não aplicar o princípio da insignificância que são mais comuns, certo? Que tem mais incidência na hora das questões de concurso público. Primeiro, vamos falar nos crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio. Será que eu posso aplicar o princípio da insignificância aos crimes contra o patrimônio? E aí, eu vou botar um Rzinho de regra e um Ezinho de exceção, tá certo? Então, será que eu posso aplicar o princípio da insignificância aos crimes contra o patrimônio? Agora estamos aqui diretamente do Instagram e do YouTube ao mesmo tempo. Olha como eu tô blogueirinha. Então, vamos lá. Os crimes contra o patrimônio, a regra geral é que eu posso aplicar, certo? Então, eu aplico aos crimes contra o patrimônio o princípio da insignificância. Eu posso aplicar, é a regra geral. Mas sabe quando é que eu não posso aplicar a exceção? Pressão. O R é de regra e o E de exceção. Copie regra e exceção no seu caderno. Eu não vou copiar aqui na lousa não, tá certo? Por quê? Porque eu já sei, tá na minha cabeça, mas precisa estar no seu caderno. Porque na hora da revisão você não vai saber, menino, que cruzes é esse R, que cruzes é esse E, pelo amor de Deus, copio não. Aplico aos crimes contra o patrimônio. Sabe qual é a exceção que eu não vou aplicar se esse crime envolve violência ou grave ameaça? Se envolve violência, grave ameaça. Posso aplicar no furto, sim ou não? Sim. Posso aplicar no roubo, sim ou não? Furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, artigo 155. Lá no roubo, eu tenho também a subtração de uma coisa alheia móvel para si ou para outrem, mas eu tenho o uso da violência ou da grave ameaça. E não pode, nos crimes contra o patrimônio, o princípio, a aplicação do princípio da insignificância, se esse crime envolve violência ou grave ameaça. Quer outra coisa que também pode aparecer? Saímos dos crimes contra a honra e vamos nos crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração pública, regra e exceção. E aí, qual é a regra? A regra geral é que eu não posso, agora é o contrário, ó. A regra geral é que eu não posso aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Isso daqui, inclusive, está simulado na súmula foi ótimo, um pleonasmo. Está na súmula 599 do STJ, ou STJ fez. 599 do STJ, eu não aplico aos crimes contra a administração pública o princípio da presunção da inocência, o princípio da bagatela, pode apagar, da insignificância. Mas eu tenho exceção? Será que eu tenho exceção? E aí, quando eu estou falando do crime de descaminho, quando eu estou falando do crime de descaminho, se não ultrapassa, certo, o valor de quê? 20.000 reais. Antigamente existia a confusão, STJ, STF, um considerava 20, né, aí do débito tributário, tá certo? Não é o valor da mercadoria, não, é do débito tributário. Alguns consideravam que era 20, outros consideravam que era 10, mas hoje chegaram a um acordo, 20 reais, não ultrapassou 20.000 reais, eu posso aplicar o descaminho. Professora, mas descaminho não é crime praticado por funcionário público. Eu não disse que era crime praticado por funcionário público, eu disse que era crime contra a administração pública, é praticado por particular contra a administração em geral. Descaminho é exceção onde eu posso aplicar o princípio da insignificância se esse débito tributário não ultrapassa 20.000 reais. Beleza? E para finalizar aqui essas nossas observações que podem cair na sua prova, previsões astrais aqui, vamos falar nos crimes que envolvam violência doméstica, que é a nossa famosa Lei Maria da Penha. E aí, se eu estou falando de Lei Maria da Penha, será que eu tenho a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância? Aqui, ó, eu não tenho uma regra e exceção, não. Isso daqui eu não tenho nenhuma exceção, eu só tenho regra. Não aplico, certo? Então, ó, eu não
Aplico. Sem qualquer exceção, professora? Sem qualquer exceção. Isso daqui também está sumulado. Súmula 589 do STJ. Súmula 589 do STJ. Eu não vou aplicar o princípio da insignificância se eu estou falando de crimes envolvendo Maria da Penha, certo? Se envolve aí Maria da Penha. Beleza? Beleza, beleza? Podemos passar para frente, então? E aí? Crime de descaminho, galera, certo? Crime de descaminho. Pronto? Podemos passar para frente. E aí? Certo, né? Vamos passar para as nossas questões, tudo ok. Presta atenção, que é no crime de descaminho, beleza? É descaminho, não é no contrabando. Isso, Lívia Fernandes, toma um banho hora dessa. Bora. Vamos passar para frente. Pronto. Vamos passar para as nossas questões. Pega a primeira questão, só para acordar, viu? Esse grito aqui que eu dei para ver se você está prestando atenção. Pega a primeira questão e vamos passar a leitura. O artigo 1º do Código Penal afirma que não há crime sem lei anterior que o defina e que não há pena sem prévia cominação legal. O mencionado dispositivo corresponde a qual princípio do direito penal? Olha que questão maravilhosa que vai cair na sua prova, porque todas essas questões eu tirei de prova, eu não fiz nenhuma. Então, olha que lindo, que fácil, que maravilhoso é o nosso direito penal. Falei 500 vezes para você. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Está lá na Constituição Federal, lá no artigo 5º, está no direito penal, no Código Penal, no artigo 1º. Eu estou falando do princípio da legalidade. Claro que eu estou falando do princípio da legalidade, não poderia ser outro. Onde é que tem legalidade aí? Letra A, legalidade. B, princípio da proibição de pena indigna. C, falei nem disso, né? C, princípio da proporcionalidade, falei nem isso, né? D, princípio da igualdade, falei nem isso, né? E é princípio da alteridade, não, austeridade, austeridade. Princípio da legalidade é a minha resposta. Não poderia ser outra. Gabarito aí da primeira questão, nós temos nossa letra A, como diz Túlio Queiroz, de A mais tarde, né? Vamos passar para a nossa questão de número 2. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio em lei em sentido material, não se exigindo em regra a lei em sentido formal. Olha que lindo que está copiado isso no teu caderno, entre parênteses, em preto, se você copiou o que estava na lousa. Tá errada, meu povo, claro que tá errada. E eu garanto como tem isso no teu caderno, se tu copiou tudo que eu copiei aqui. Princípio da legalidade deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo em regra a lei em sentido formal. Eu disse a você, eu tenho que ter a lei em sentido estrito. E essa lei em sentido estrito tem que abordar tanto aquela lei em sentido formal como aquela lei em sentido material, tá? Então, tá errada quando eu falo que será dispensável. Não, tem que ser lei, tem que ser elaborada pelo Congresso, tem que estar de acordo com a Constituição Federal, tem que estar versando sobre direito penal, tem que estar tudo bonitinho, tá? Tudo nos conformes. Então, a segunda questão, é lógico que ela está errada, certo? Estão entendendo, né? Pronto. Estrito, formal, muito bem. Olha aí vocês. Respondendo a lourinha do penal, essa Assunção. Vocês respondendo tudo corretinho. Vamos passar para 3. A 3 diz o seguinte. A fim de garantir o sustento de sua família, ele não disse que ia cair, e já caiu. Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.
O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Meu povo, eu acho lindo quando eu leio uma questão que eu já falei 500 vezes. Claro que está errado, não é? Eu sei que tu sabe que está errado. Claro que está errado. Está no teu caderno desse jeito, inclusive simulado. Súmula 502 do STJ. Ela diz que nada disso, eu não posso pegar a adequação social e violar os direitos autorais. Direitos autorais são direitos também assegurados àquela pessoa dona, né, que gravou aquele CD, aquele DVD. Se ainda existe na prática, não interessa, mas na prova existe, tá bom? Então, eu não posso de maneira nenhuma dizer que essa minha conduta de estar violando direito autoral é uma conduta socialmente aceita. Nada disso. A conduta é típica, não se aplica. Questão de número 3, errada. Certo, senhores e senhoritas? Bora para 4. Acerca dos princípios que limitam e informam o direito penal, é correto afirmar. Letra A. A responsabilidade pela indenização do prejuízo que foi causado pelo crime imputado ao agente não pode ser estendida aos seus herdeiros sem que haja violação do princípio da personalidade da pena. Lembra do princípio que eu disse a vocês, né? O princípio da intranscendência. A pena não passará da pessoa do condenado, mas quando eu estou falando de reparação de danos, é claro que vai passar. Por quê? Porque reparação de dano não é de competência do direito penal. O direito penal não está nem aí para essas coisas pequenas ai meu Deus, me ofendeu. Você vai reparar o dano. Você coisou aqui uma foto minha no Instagram, me marcou e eu não gostei. Eu quero violação de imagens, uma reparação de dano por isso. Direito penal tá nem para essas coisas, viu? Então, nada de dizer que não será estendida aos herdeiros. Vai ser estendida aos herdeiros até o limite do valor da herança. Expliquei isso para tu. Ah, tá errada. E a letra B? Conforme o princípio da culpabilidade, a responsabilidade penal é subjetiva, pelo que nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não tenha produzido por dolo ou culpa. Elementos finalisticamente localizados na culpabilidade. Isso daqui a gente ainda não estudou, né? Isso daqui a gente não estudou ainda, mas é teoria do crime. Mas só adianto. Quando eu estou falando em crime, só adiantando aqui, que é para quando a gente chegar nessa parte, você já sabe. Quando eu estou falando de crime, eu tenho 3 elementos. Fato típico, aí depois eu analiso a ilicitude, depois eu analiso a culpabilidade. Primeiro eu analiso o fato típico, depois a ilicitude, depois a culpabilidade. O dolo, e eu analiso nessa ordem, porque se o crime parou por aqui, faltou os elementos, que a gente não vai entrar agora, o crime parou por aqui. Se tem os elementos, mas tem algum excludente, como a legítima defesa, o estado de necessidade, o crime parou por aqui. Mas se eu não tenho nenhum dos dois, aí eu analiso a culpabilidade. Será que aquela pessoa era doente mental? Será que ela é maior de 18 anos? Está dizendo que dolo e culpa, eu analiso bem aqui. A letra A está dizendo isso. Dolo e culpa, pela teoria que a gente adota, que também não precisa memorizar agora, a teoria finalística, não se aplica à culpabilidade, mas eu analiso o dolo e a culpa bem aqui, certo? Na conduta. Por isso que a letra B está errada, porque dolo e culpa eu não analiso na localidade, na culpabilidade. Eles estão localizados no fato típico, no primeiro elemento. Aí vem a letra C. O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da culpabilidade. Já posso parar por aí, não posso? Posso. Princípio da insignificância não atua na culpabilidade, atua onde? Na tipicidade material, disse a você. Primeiro elemento, está errado a C. Aí vem a D. O princípio da legalidade, do qual decorre a reserva legal, veda o uso dos costumes e da analogia para criar tipos penais incriminadores ou agravar as infrações existentes, embora permita a interpretação analógica da norma penal. Corretíssima, nós ainda vamos estudar analogia e interpretação analógica, mas como conhecimento que você já tem sobre o princípio da legalidade, você já consegue saber que a letra D, ela está correta. Eu não posso usar costumes para criar figuras criminosas. Vamos passar para a quinta.
acerca dos princípios da legalidade, da anterioridade, esculpidos no artigo 1º e na Constituição Federal, assinale as alternativas a seguir e assinale a correta. Princípio da legalidade de novo. Letra A. Uma das funções do princípio da legalidade é permitir a criação de crimes e penas pelo uso dos costumes. Ah, acabei de falar, eu tenho que ter lei. Negócio de costume criando figura criminosa, tá errado. B. No Brasil, em um primeiro momento, a União Federal pode legislar sobre a matéria penal. No entanto, de forma indireta e urgente, leis estaduais podem impor regras e sanções de natureza criminal. Falei para tu, eu tenho que ter lei. Quem é que tem competência para legislar sobre direito penal? A União. Tá errada. C. A lei penal incriminadora somente pode ser aplicada ao fato concreto desde que tenha tido origem antes da prática da conduta. Até aí, beleza. Em situação temporária e excepcionais, no entanto, temporárias e excepcionais, admite-se a mitigação do princípio da anterioridade? Nada disso. Lei temporária e lei excepcional, certo? Artigo 3º, não irão mitigar o princípio da anterioridade. A lei tem que ser anterior sempre à conduta criminosa. Letra D. Desdobramento do princípio da legalidade é o da taxatividade, que impede a edição de tipos penais genéricos e indeterminados. Perfeito. Tipos genéricos e indeterminados. Eu tenho que especificar. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Eu não posso ter um tipo genérico. Subtrair coisa de grande valor. O que eu vou considerar uma coisa de grande valor? Está observando que se eu tivesse a figura criminosa, subtrair coisa de grande valor, seria genérico, né? Seria incompleto? Não, não pode. O direito penal não pode ser assim. Aí vem a letra E. O princípio da legalidade afasta a aplicação da interpretação extensiva, mas permite a aplicação da analogia de forma ampla e restrita. Analogia só serve para beneficiar o réu. Analogia em Malam Partem é extremamente vedada em nosso ordenamento. Nós ainda vamos chegar lá. Vamos passar para frente, né? Podemos? Deixa eu só ver aqui, se vocês ainda respiram. Muito bem. A lei proíbe analogia em Malam Partem. Isso. Proíbe analogia em Malam Partem. Beleza. Vamos passar para 6. Assinale a alternativa que indica corretamente o princípio de que o direito penal não deve se preocupar com condutas que, embora típicas, o resultado ocorrido a partir delas não é suficientemente reprovável a ponto de sujeitar ou haver a necessidade do exercício do poder punitivo estatal. Fui lá nas Americanas, peguei um chocolate. É típica a conduta? É, né? Subtrair para si ou para outrem. Mas o Estado, ele deve se preocupar com essa minha conduta que é ínfima? Não. Qual é o princípio que eu aplico aí? Princípio da insignificância, letra C. Princípio da insignificância. Claro, né, meu povo? Até porque esses outros aí não tem nem nada a ver. Às vezes não é nem direito penal. Princípio do juiz natural. Processo penal, né? Nada a ver. Vamos para 7. De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos valores para se caracterizar a tipicidade material do delito. Tais valores incluem, olha aí, ó, os requisitos objetivos que não está mais na lousa, mas está no seu caderno. Ó, reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Correto, não é não? Lembra lá da MARI, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Aí vem a B. Desvalor relevante da conduta e do resultado? Não. Mínima periculosidade social da ação? Não. Relevante a ofensividade da conduta do agente? Não. Expressiva lesão jurídica provocada? Não. Lembra da MARI, tá? Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 8ª questão. O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por lei em sentido estrito. Olha que coisa lógica e maravilhosa e correta, né? Lembra do sentido estrito? E só pode ser criado por sentido estrito. Eu não posso ter, por exemplo, analogia, eu não posso ter costumes criando figuras criminosas. O princípio da legalidade está lá em cima no teu material com essa previsão, tá bom? Deixa eu ver aqui.
Pronto, beleza? Vamos lá, vamos passar para a 9. A 9 vai dizer que, em caso de urgência, a definição do que é crime pode ser realizada por meio de medida provisória. Meu povo, coloquei na lousa aí se você tem no seu caderno, não é? Medida provisória criando figura criminosa? Claro que não. Está no seu caderno, estava na lousa e está inclusive no seu material. Não existe medida provisória criando figura criminosa. Está erradíssimo. Aí vamos para a última. Prevê a Constituição Federal que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimentos de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Referido dispositivo constitucional traduz o princípio da intranscendência. O que eu disse a você? Quando eu estou falando de princípio da intranscendência, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Com isso daí você já mata, tá? Corretíssima a minha questão de número 10. Nós finalizamos com isso a nossa primeira aula, né, do mês. Olha aí, de direito penal, beleza? Olha aí, José Hernandes, nunca medida provisória. Certo. Beleza? Olha aí, letra de lei. Exatamente. Essa questão de número 10 não foi eu que formulei, tá? Tirei todas das bancas de concursos públicos. Então, uma questãozinha, letra de lei aí para vocês. Então, é isso, galera. Com essa nossa 10ª questão, nós finalizamos, tá bom? A nossa primeira aula do mês de Direito Penal. Próxima semana, a gente dá continuidade a essa parte geral. Vamos falar um pouquinho, né, de lei penal no tempo, lei penal no espaço, isso tudo, interpretação da própria lei, certo? E eu agradeço a participação de todos que estiveram comigo até agora, participando do nosso chat, prestando atenção na nossa aula, resolvendo as nossas questões. E é isso, galera. Até a próxima semana. Valeu! We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.